Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre estudo do sinal de uma função f de x. O estudo do sinal de uma função f de x é você encontrar os valores de x onde o y é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Então, sempre o estudo do sinal de uma função está relacionado com a variável y, com o eixo y. Se você olhar aqui no plano cartesiano, o eixo y está aqui e esse é o eixo de interesse aqui do estudo do sinal. Aonde que os valores de y são positivos? São nessa parte da reta. Nessa parte da reta, os valores que o y assume aqui são todos positivos. Aqui, exatamente na origem, é zero. E abaixo aqui, eu tenho, qualquer valor que eu pegar aqui, os valores de y são negativos. Não importa o número que está aqui, porque a gente só está interessado no sinal. Então, tem um exemplo aqui, só para ilustrar, eu tenho essa reta verde, que está simplesmente nessa região definida aqui. E eu quero fazer o estudo do sinal dela. Então, a maneira que você vai fazer, quando você tem o gráfico, é simplesmente você pegar essa reta, qualquer ponto dela, por exemplo, eu pego esse ponto aqui. E eu venho aqui e faço a projeção desse ponto até encostar no eixo y. E, na verdade, você pode fazer isso para todos os pontos aqui. Você pode pegar um próximo ponto, faz a projeção e ele vai encostar aqui. O número que ele dá aqui, ou aqui, não é importante. O importante é só saber o sinal, se é positivo ou negativo. Os números que vão dando aqui na reta aqui do y, então o maior valor vai ser aqui em cima, o menor valor vai ser aqui embaixo. Esses números que estão aqui, eu não sei quanto que vale cada um deles, mas eu sei que todos eles, eu tenho a garantia que todos eles são positivos. Então, para colocar o sinal, você vem aqui simplesmente nessa parte aqui de baixo, da reta aqui no eixo x, e põe o sinal mais, simbolizando que qualquer valor de x que você pegar aqui na reta do eixo x, os valores que a tua função assume são positivos. Note que o y é a nossa função f de x. Como a gente está interessado então em estudar o sinal da f, é basicamente estudar o sinal do eixo y, onde a função f se torna positiva e negativa, ou zero, né? Então eu coloquei o exemplo 2 aqui. Imagina que eu tenho a minha função f de x, como está esse gráfico aqui em verde, só para ilustrar. E eu estou interessado em fazer o estudo do sinal da função. Então, para fazer o estudo, com o gráfico sempre fica mais fácil, porque é simplesmente ver onde a curva está acima aqui do eixo x e onde a curva está abaixo do eixo x. Então, por exemplo, entre menos 1 e 2, qualquer ponto que você pegar aqui da curva e rebater no eixo y, esses valores aqui, todos eles, quando encostam no eixo y, os valores que eles assumem são todos positivos. E eu digo então que o sinal da função nessa região entre menos 1 e 2 é positivo. Já entre 2 e 5, qualquer ponto que eu pegar da curva e rebater aqui na minha função, os valores que eles vão encostando aqui, eu não sei quanto que vale cada um, mas eu sei que todos eles são negativos. Então eu digo que o sinal da minha função entre 2 e 5 é menos. E assim por diante. Então, de 5 a 7 a curva está acima, ela é positiva. E entre menos 2 e 1, ela está abaixo, ela é negativa. Então, esse é o processo para você realizar o estudo do sinal. Com o gráfico, você pode colocar os sinais aqui e já está completo o estudo do sinal. Olhando aqui, então, pelo gráfico, podemos ver aqui que o menos 1, o 2, o 5, ocorre uma troca de sinal, de menos para mais, depois de mais para menos e de menos para mais. Esses pontos aqui circulados são importantes. Eles têm um nome especial, eles são chamados de raiz de f de x. São as raízes da função. Só para resumir, então, em vez de a gente pegar e colocar todos aqueles sinais sobre o gráfico ali, a gente pode escrever aquilo de uma forma um pouco mais compacta e simples, que é a seguinte forma: você traça uma reta horizontal, que simboliza o eixo x, e marca os pontos importantes onde ocorre a troca de sinal, que nesse caso são menos 1, 2 e 5. Nesse caso ainda, a nossa função está definida só entre menos 2 e 7. Então, eu teria que marcar aqui o 7 e o menos 2. E daí eu coloco o sinal. Mas nesse caso eu não preciso colocar todos aqueles monte de menos, um monte de mais. Eu simplesmente coloco um sinal simbolizando toda a região. Então, eu sei que de menos 2 até menos 1, o sinal é negativo, eu ponho só um menos. Entre menos 1 e 2, o sinal da função é positivo. 2 e 5 é negativo. E 5 e 7 é positivo. E aqui está representado o estudo do sinal da minha função. Se eu pegar, por exemplo, aqui um x
que pertence ao intervalo, por exemplo, entre menos 1 e 2, qualquer número que eu pegar entre menos 1 e 2, o que eu sei? Que a imagem, o f desse ponto que eu escolher, vai ser maior que zero, porque ele está falando que é positivo. Já se eu pegar um x pertencente ao intervalo entre 2 e 5, eu sei que a minha imagem, o f de x, o valor da função naquele ponto vai ser negativo. Então, fazer o estudo sinal é sempre analisar o f de x. Ou, aqui você poderia escrever y menor que zero, e aqui y maior que zero. Coloquei aqui um exemplo 3 de uma função que é descontínua, aqui no ponto 2. Então, essa função ela não corta o eixo x, mas ainda assim a gente pode fazer o estudo do sinal. Um ponto importante aqui no gráfico é o número 2, porque ele é onde te diz onde tem a troca de sinal. Então, esse é um ponto importante. Mesmo a função não cortando o eixo x, ainda ocorre uma troca de sinal. Então, para começar, vamos começar com o x maior que 2. Qualquer número que você escolher aqui, de x, você vem aqui e rebate na função, e a imagem dela vai estar aqui, vai valer 2. E não importa qual valor de x que você pegar, sempre a imagem aqui, como é uma reta constante aqui em cima, vai valer 2. Como 2 é maior que zero, o número 2 não é importante aqui, eu digo que o sinal da função é positivo. Já se o x for menor que 2, qualquer valor que eu escolher aqui de x, nessa região, a imagem deles aqui, todos eles vão dar menos 2. O número não é importante, mas é importante o sinal. Então, eu digo que o sinal dessa função é negativo. Então, só deixando de maneira compacta, eu tenho aqui o estudo do sinal da f de x, faço uma reta horizontal indicando o eixo x, marco um ponto importante, que é o número 2, e ponho o sinal. Quando x é maior que 2, a minha função é positiva. Quando x é menor que 2, ela é negativa. E aqui está realizado o estudo de sinal. Vamos resolver mais um exemplo, que é para estudar o sinal da seguinte função. f de x igual a x² menos 5x mais 6 divididos por x menos 6. Então, esse aqui é um caso um pouco diferente para fazer o estudo de sinal. Se eu conseguisse fazer o gráfico dessa função, ficaria bem mais fácil, porque com o gráfico a gente consegue fazer o estudo do sinal, igual eu fiz nos exemplos anteriores. Só que nesse caso não é tão simples fazer o gráfico dessa função. Então, como é que vamos resolver esse exercício? Para começar, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever a função aqui. Então, para fazer aqui o estudo do sinal, note que aqui na minha função eu tenho uma fração. Ou seja, aqui eu tenho um termo embaixo e um termo no numerador, que está tendo uma divisão. Então, eu posso imaginar o seguinte. Como eu quero estudar o sinal da função, eu só quero saber onde é que é mais e menos, positivo e negativo. Então, aqui eu simplesmente vou fazer uma regrinha de sinal. Eu tenho o numerador aqui, o denominador aqui. Por exemplo, se o numerador estiver dando mais e o denominador menos, mais com menos vai dar menos. Se o numerador for negativo e o denominador for negativo, menos com menos vai dar mais. Se for positivo com positivo vai dar mais. E se for negativo com positivo vai dar menos. Então, basicamente, é eu fazer o estudo do sinal do numerador, fazer o estudo do sinal do denominador e fazer uma regrinha de sinal, multiplicação dos sinais para determinar o sinal final. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar o numerador e vou chamar de uma outra função. Só para trocar o nome não ficar df, eu vou chamar isso aqui de uma função h de x. E vou fazer a mesma coisa no denominador. Então, o denominador eu vou chamar de g de x. O meu estudo, então, fica determinado como sendo o estudo do h divididos pela função g. Note que o h eu defini assim, ó. x² menos 5x mais 6, e esse gráfico eu consigo fazer dessa função, que é uma parábola. E o denominador é o mesmo raciocínio. O denominador é uma reta, e eu também consigo fazer o gráfico, e consigo fazer o estudo do sinal. Então, a gente vai trabalhar separado aqui com essas funções, e no final a gente junta os dois. Eu vou começar então com a função h de x, que é x² menos 5x mais 6. O gráfico vai ser uma parábola, e para fazer o gráfico de parábolas é bem simples. Eu preciso achar as raízes e saber a concavidade dela. Então, aqui eu tenho os coeficientes a, b e c são dados por 1, menos 5 e 6. Substituindo, então, os coeficientes aqui na minha equação de resolução do segundo grau, eu tenho o seguinte. X é igual a menos 5 mais ou menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Raiz quadrada disso, divididos por 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar x igual
a 5, mais ou menos, aqui vai dar 25, menos 24, raiz quadrada, sobre 2. Então, eu tenho aqui o meu x é igual a 5, vai dar mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, divididos por 2. Então, daqui eu tiro que o x' é igual a 5 mais 1 sobre 2, dá 6 por 2, dá 3. E aqui eu tiro que o x duas linhas é 5 menos 1 sobre 2, 4 sobre 2 é 2. Então, achei as raízes, 3 e 2. Falta saber a concavidade da parábola. Quem diz a concavidade é o coeficiente A. Então, o coeficiente A vale 1, o número não é importante, mas 1 é maior que 0, e, portanto, a concavidade da parábola é para cima. Então, eu já posso fazer o estudo sinal da função h. Fazer o plano cartesiano, marco os dois pontos que são as raízes, que são 3 e 2 aqui. Vou marcar aqui 2 e 3, não está em escala, mas não precisa estar, só para fazer o esboço. E faço a parábola passando nesses pontos. Aqui está então o esboço do meu gráfico. Com o gráfico agora eu consigo fazer o estudo do sinal. Entre 2 e 3 a minha parábola está abaixo do eixo x, então portanto que o sinal é negativo. Acima de x igual a 3 aqui, ela está acima, o sinal é positivo. E antes do 2, x menor que 2, a minha parábola também está acima, curva. Então o sinal aqui é positivo. E está feito o sinal. Eu tenho as raízes, que são esses dois pontos, onde tem a troca de sinal, consigo fazer o estudo. Para resumir, eu vou colocar aqui numa forma mais compacta. Então, o sinal da h de x, faço a reta horizontal x, marco as raízes, que são os pontos importantes, nesse caso são só 2 e 3, e ponho o sinal, de maneira mais simples, né? Então, aqui posso colocar mais, menos e mais. Então, está feito o sinal da h de x. Então, a função g, ela é uma reta, e para fazer o estudo dela é bem simples, né? Eu já fiz uma aula sobre funções de primeiro grau, eu vou deixar no link aqui na descrição, se quiser aprender como fazer o gráfico, mas a maneira é bem simples. Você faz aqui uma tabelinha, marca x e y, escolhe dois pontos, eu vou escolher 0, 1, e calcula o y. O y, só lembrando, é o g de x. Então, para o primeiro ponto, o g de 0 fica 0 menos 6 dá menos 6, e g de 1 dá 1 menos 6 dá menos 5. Vem aqui e marca 6 menos 5, faz o plano cartesiano e liga os pontos. Vou fazer aqui. Então, 0 dá menos 6, marcar um ponto aqui, e 1 dá menos 5. Tenho os dois pontos, ligo eles e traço o gráfico da reta. Então, aqui está o gráfico da nossa reta. Para fazer o estudo é bem simples. Tem um ponto importante que é a raiz, que eu não sei ainda quanto que vale, mas a gente já vai descobrir. Acima desse ponto aqui em vermelho, o sinal dela aqui é positivo, a reta está acima. E antes desse ponto, a reta toda aqui está embaixo e o sinal aqui é negativo. Para descobrir quanto que vale a raiz, você pega a função, nesse caso, g de x, igual a zero, e resolve essa equação. Vou fazer aqui, então. Então, o g de x tem que ser igual a zero para achar a raiz. A nossa função g é x menos 6. X menos 6 é igual a zero. Então, daqui eu tiro que o x é igual a 6. Então, eu descobri quanto vale a raiz. Vale 6. E escrevendo de forma mais simples aqui, eu posso escrever assim. Ó. Então, o sinal da g de x. O ponto importante nesse caso é só o número 6. E eu tenho o sinal agora para colocar. Então, bom, o que a gente está interessado no final é o estudo da f, que a gente não fez ainda. O que a gente fez foi estudar uma função que estava no numerador e estudar o sinal de uma função que está no denominador. Mas a gente não fez efetivamente ainda da f, e agora a gente vai concluir isso. Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu monto um quadro aqui e coloco o sinal de cada uma das funções. Então, h e a g eu já tenho, falta f, então eu vou fazer assim. Então, eu coloco, por exemplo, o h de x aqui por primeiro, g de x por segundo, a ordem desses dois não importa, mas a última sempre tem que ser a f, que é o que eu estou interessado. Faço então esse diagrama aqui das minhas funções, e agora aqui eu tenho que marcar os pontos que são importantes. Então, só lembrando, para a função h eu tenho que marcar os pontos que são importantes aqui, são 2 e 3, eu tenho que vir ali e marcar. Então, se passo uma reta aqui vertical, marco o número 2, tem que ser na ordem crescente, passo uma outra linha, marco o número 3. E para a função g? Para a função g, a gente viu que o único ponto importante é o número 6, que ocorre a troca de sinal. Então, eu faço a mesma coisa, venho aqui nessa tabelinha e marco o número 6. Porém, aqui está quase completo ainda. Mas eu sempre, se você terminar a última linha como sendo um número que tem a troca de sinal, você tem que ampliar isso daqui. Fazer mais uma coluna vazia aqui. Pronto. Então, eu coloquei todos os números que são importantes, 2, 3 e 6.
Sempre que terminar um número, você tem que fazer uma coluna extra, e o do primeiro número você faz uma coluna extra aqui também. E agora é simplesmente colocar os sinais. Então, olhando a função h, os números que são importantes são 2 e 3. Antes do 2 é mais, então você vem aqui e marca mais, 2 e 3 é menos, depois o 3 é mais. Tem duas colunas aqui, marca mais, mais. Para a função g, que número que é importante? O 6. Só no 6 que ocorre a troca de sinal. Então, depois do 6 é mais, e antes do 6 é menos. Como tem 3 colunas aqui, eu marco menos, menos, menos. E a f? A f é o que a gente quer no final estudar. E agora fica bem fácil, porque eu tenho as linhas aqui com os sinais e a regrinha de sinal, fazer multiplicação de sinais. Então, fica como? A primeira coluna aqui fica mais com menos, fica menos. A segunda fica menos com menos, fica mais com menos fica menos, e mais com mais fica mais. E, portanto, a gente fez o estudo do sinal da nossa função. Então, eles estão aqui, os sinais. Ó. Se quiser ainda deixar numa forma um pouco mais compacta, podemos fazer assim. Faz a reta horizontal, marca os pontos importantes, e agora os pontos importantes são onde ocorre troca de sinal, e nesse caso são 3 pontos. O número 2, o número 3 e o número 6. E põe o sinal. Então, a gente viu que deu menos, mais, menos e mais. Aqui a gente sabe onde que a função se torna positiva ou negativa, né? E o que ocorre nos pontos aqui 2, 3 e 6. Se você calcular o f de 2, o 2 vai ser uma raiz da função e vai dar zero. Se eu substituir lá, você vai ver que vai dar zero. O mesmo ocorre com o f de 3, vai dar zero. Porém, o 6 a gente não pode calcular. Tem que tomar esse cuidado, porque o f de x nosso, a gente definiu assim, x ao quadrado menos 5x mais 6, divididos por x menos 6. Eu não posso colocar o 6 porque o denominador aqui, ó, ele vai se tornar nulo. Vai dar uma divisão por zero, eu não posso realizar uma divisão por zero, não existe. Então, o 6 tem que tomar cuidado. Tá? Você tem uma troca de sinal, porém eu não posso calcular, falar que o f de 6 seria zero. Isso aqui está errado. Né? Para terminar, eu vou fazer mais um exemplo aqui. Estude o sinal dessa função x, 2 elevado a x, mais 4 vezes 2 elevado a x. Então, novamente, olhando aqui, parece uma função complicada, né? Eu não consigo, a princípio, fazer o gráfico dela, não sei o comportamento do gráfico, fica um pouco difícil fazer o estudo do sinal. Porém, note que tem o seguinte, o fator 2 elevado a x, ele aparece aqui e aqui. É um fator comum. Então, eu posso pôr em evidência ele. Eu posso escrever meu f de x como sendo 2 elevado a x, que eu ponho em evidência, e quem que fica aqui dentro? Sobra um x do primeiro termo, sobra um 4 do segundo termo. E agora eu tenho uma função que está dividida em dois termos e eles estão multiplicando. E como é que eu faço o estudo do sinal agora? Então, é a mesma ideia. Se eu tenho dois termos e estou multiplicando, e quero fazer o estudo do sinal, é regrinha de sinal. Por exemplo, se o primeiro termo aqui der positivo, e o segundo der positivo, eu sei que a multiplicação de mais com mais vai dar mais. E assim por diante. Se aqui der mais e aqui der menos, vai dar menos. Menos e aqui mais vai dar menos, e menos com menos vai dar mais. Então, para fazer o estudo, eu posso sempre dividir em duas funções, faço o estudo separado, volto e termino o estudo da minha função. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou chamar essa primeira função aqui de h de x, igual antes, e a segunda vou chamar de g de x. Vamos começar com a primeira função, porque ela é bem simples, ó, 2 elevado a x. O gráfico dessa função vai ser uma função exponencial. Qual que é a característica desse gráfico aqui? Como o 2 aqui, é o fator aqui da base, é um número maior que 1, o gráfico dessa função vai ser uma função crescente. Então, quando o x for zero, vai ficar 2 elevado a zero, vai dar 1, ele vai ter que passar nesse ponto. Só que é uma função que aumenta. Então, o gráfico dela tem essa cara aqui, ó. Esse é o gráfico da função 2 elevado a x. Note que essa curva ela não toca o eixo x. Ela sempre está acima do eixo x. Então, o sinal dela é bem simples. É sempre positivo. Ela nunca fica negativa. Ou seja, não tem nenhum valor do x que você colocar aqui no expoente que 2 elevado a esse número vai dar negativo. Ele sempre vai dar positivo, não importa o valor. Você pode testar qualquer número. Então, a primeira função foi bem tranquila. Deu positivo. E a segunda, que é a função g. A segunda também é simples, porque é uma reta. E em reta a gente sabe fazer estudo do sinal. A segunda função é x mais 4. Para fazer o gráfico, eu escolho dois pontos. Eu monto uma tabela, x e y. Escolhe dois pontos, eu vou pegar 0 e 1. E calculo a imagem. O g de 0 vai dar 0 mais 4 dá 4. Marca aqui. O g de 1 vai dar 1 mais 4 dá 5. Marca aqui.
Faz o plano cartesiano e liga os pontos. Então, o primeiro ponto é 0 e 4, vou marcar mais ou menos aqui. E o segundo é 1, deu 5. E ligo os pontos. Vou fazer todo o sinal, eu só tenho que descobrir a raiz, mas é bem fácil de achar. Após eu achar a raiz, quando o x for maior que esse valor, o sinal da função é positivo aqui, porque ela está acima do x, e aqui é negativo. E como é que eu acho a raiz? Eu pego minha equação igual a zero. Pego o g de x igual a zero e resolvo essa equação. É uma equação do primeiro grau bem simples. X mais 4 igual a zero. Eu tenho que x é igual a menos 4. Então, vem aqui e marca menos 4. E está feito o estudo do sinal. Então, o sinal da g, o ponto importante aqui é só o menos 4. E o sinal fica menos à esquerda e mais à direita. E pronto. E, bom, agora eu poderia fazer aquela tabela, aquele diagrama igual eu fiz antes do exemplo anterior. Mas nesse caso nem tem necessidade. Porque note o seguinte. Note que o f de x é 2 elevado a x vezes x mais 4. E eu quero fazer o estudo do sinal da f. O f que é o nosso interesse, que eu não sei ainda quanto que vale. A gente fez o estudo de cada uma das funções separadas, mas não o estudo total. Agora a gente precisa fazer a regra de sinal. Mas note que o 2 elevado a x, ele é sempre positivo. O primeiro termo aqui é sempre positivo. E o segundo, que é x mais 4, ele pode variar o sinal. Tem horas que ele vai dar mais, tem horas que ele vai dar menos. Então, quem diz o sinal da f, no fundo, não é o 2 elevado a x, é o x mais 4. Se o x mais 4 for positivo, mais com mais vai dar mais, e a f é positiva. Se o x mais 4 for negativo, daí mais com menos vai dar menos, e a f vira negativa. Então, o estudo da f está relacionado com o sinal do x mais 4. Ele que diz para você o estudo do sinal da f. Então, como a gente já tem o estudo do x mais 4, que está aqui, a gente já tem o estudo do sinal da f. Ele está aqui e está pronto. Então, para concluir, o sinal da f, eu faço uma reta horizontal, marco os pontos importantes, que são as raízes, nesse caso eu tenho um ponto, que é o menos 4, e coloco o sinal. O sinal do x mais 4, a gente viu que é positivo aqui, negativo aqui, e está pronto. O menos 4 ele é uma raiz da função, né? Ou seja, se você calcular o f de menos 4, ele vai dar zero. O menos 4 não tem problema você colocar na função. Na verdade, não tem nenhum ponto nessa função que te dá algum tipo de problema. E aqui está realizado o estudo do sinal. Espero ter ajudado você e até a próxima aula.